Boa noite, galera do bate-papo e do artigo 5º. Hoje é dia 1º de março de 2025 e são precisamente 20 horas e alguns minutos. Meu nome é Manuel Santos. Sejam todos muito bem-vindos ao bate-papo do canal Artigo 5º. Boa noite para todos vocês. Obrigado pela presença. Como de costume, o bate-papo é uma conversa informal entre dois amigos, sentados numa mesa de bar, trocando papo, tomando uma cervejinha. E será sempre essa a tônica do bate-papo. Um bate-papo entre amigos, um bate-papo entre amigos, que eu estou tendo agora com o meu mais novo amigo, uma pessoa que eu admiro demais, e que, sabe, é uma alegria enorme ter esse carinha aqui comigo, que eu apelidei de o ponta de lança da Rádio Auriverde, do Alexandre Pitoli. Vamos lá. Boa noite, meu querido. Boa noite, meu irmão, meu amigo. É um prazer estar aqui conversando com você num sábado, né, de carnaval. Pessoal, muita gente curtindo com os amigos, com a família. Mas pra gente, a curtição nossa é falar de política, bater um papo com os amigos e passar informação, né, um pouquinho que a gente sabe. Como você disse, eu estou lá na Auriverde com o Pitoli. A gente acaba passando muitas informações que nós estudamos, que nós temos com outros colegas, mas ao mesmo tempo aprendendo, né? E sempre aprendendo. E acho que essa é a essência do nosso trabalho. E o nome do programa, né, Artigo 5º, não poderia ser melhor, né? Mas é essa a intenção. Mas é essa a intenção. Entendeu? Ressaltar dois artigos da Constituição que hoje em dia virou lixo. O artigo 5º e o 220 da Constituição. Virou lixo. Não se respeita mais. Para que serve? Aí eu vou falar o termo claro. Para que serve essa porcaria dessa Constituição? Para nada. Eu falo que quando o Jair Bolsonaro tomou posse, que ele foi no Supremo, né? A Rosa Weber entregou uma Constituição para ele, né? E eu acredito que era a única Constituição que eles tinham lá, então eles estão perdidos, né? Porque não tem mais Constituição, porque seguir a Constituição não segue mais, isso aí acabou. Na verdade, nós estamos vivendo um golpe, né? Foi dado um golpe no país, isso é muito claro. Eu tenho muita amizade com o Rodrigo, né? Rodrigo Moraes, que é um dos mais brilhantes estudiosos na ciência política, inclusive o Roveran entrevistou ele recentemente, e o Rodrigo ele fala muito da cismogênese, das novas guerras, né? Hoje, as guerras que existem não são só guerras bélicas, né? Guerras com tanque de guerra, com caças, com armas. Nós temos guerras virtuais, guerras ideológicas, e há uma dominação no país, sim, muito grande. Um golpe que foi dado sem armas, eles atribuem, né, ao Jair Bolsonaro e alguns patriotas de terem dado um golpe no Brasil, quando, na verdade, aquilo lá foi uma armação, uma grande piada de mau gosto que fizeram. E nós estamos vivendo essas consequências, pelo menos por enquanto, né? Borgo, eu assisto todos os dias. É a primeira tarefa que eu faço quando chega no horário, é assistir o Jornal da Manhã da Auriverde. Eu sou um fã incondicional da Auriverde, porque é a expressão que sobrou do verdadeiro jornalismo. E os comentaristas,
Porra, são pessoas fantásticas, entendeu? São pessoas centradas, com opiniões balizadas, gente que conhece do assunto, mas eu me identifico muito com você. Porque você é um cara que de vez em quando dá uma canelada no balde, mano. Manuel, deixa eu falar eu adoro o programa desse tipo aqui, sabe? Bate-bola, vontade, tranquilo, eu gosto muito. E quando aconteceram aqueles atos lá em Brasília, né? Eu costumo falar atos porque teve vandalismo, só não teve golpe, né? O que menos teve, mas teve vandalismo, teve invasão, depredação, invasão de patrimônio público, enfim. Então, atos assim de uma forma genérica. E quando ocorreu aquilo que o sistema, né, o mecanismo veio com tudo para cima, porque já estavam preparados, né, para fazer aquela repressão. Eu sou advogado, né, atuo na área criminal faz 20 anos. Eu estou vereador, né, fui eleito, agora fui reeleito, o terceiro vereador mais votado da minha cidade de Bauru. Mas eu sou vereador, né? Aliás, eu sou advogado, eu estudei para isso, tenho muito orgulho da advocacia. E não dos representantes da OAB, tá? Eu tenho, na verdade, eu tenho vergonha do presidente atual, do Beto Simonetti. Na verdade, eu sentir nojo, tá? Eu não estou aqui, a gente tem que tomar cuidado, né, na ditadura, mas, infelizmente, é um sentimento que eu tenho, tá? Eu não posso mentir, não posso omitir, e eu tenho nojo das pessoas que estão à frente da ordem dos advogados do Brasil, mas, por outro lado, eu tenho orgulho da ordem e da advocacia, porque enquanto existem ditadores pressionando e perseguindo patriotas e cidadãos brasileiros, é a advocacia, né, que vai para a linha de frente também defender essas pessoas. E quando aconteceu todos aqueles fatos, quando aconteceram aqueles fatos em Brasília, eu fiz um habeas corpus e eu fiz também, já deixei pronto, um roteiro para uma audiência de custódia. Eu lembro que no outro dia eu teria que ir para a rádio, né, de manhã para a gente fazer os comentários. Eu varei a madrugada trabalhando um roteiro de audiência de custódia, porque eu falei, se eu for preso, eu sei o que está acontecendo, dificilmente eu vou encontrar um advogado aqui em Bauru que tenha todos os detalhes. Então, como eu conheço a advocacia criminal, é o que eu faço, eu vou deixar pronto para eu fazer a minha defesa, é óbvio, vou pedir para a OAB me acompanhar, mas eu vou deixar um roteiro pronto para eu fazer a minha defesa. E eu passei a noite toda, a madrugada, fazendo um habeas corpus e também um roteiro para audiência de custódia. A hora que eu cheguei de manhã, antes de ir para a rádio, que eu abri um site ali de matéria falando que o Alexandre de Moraes ele estava avocando as audiências de custódia, que não era o juiz da comarca, o juiz ali natural, no caso, a audiência de custódia, queria decidir pela liberação, pela revogação da prisão ou não. Eu peguei, tudo que eu fiz, eu rasguei e falei, cara... fazer o quê? Quer dizer, não tem mais Constituição, não tem mais... É golpe, mano. Tá muito claro para mim. Vamos lá, amor. Primeira pergunta, assim, cabeluda. Você está no seu segundo mandato, né? Pelo Novo. Correto. Eu fui eleito pelo PSL, tá? Como é que você leva essa situação, haja vista que o Novo tem muita gente que critica fortemente Bolsonaro? São críticos ferozes do Bolsonaro. Como é que você vê essa situação? Me cita um. O próprio... Como é que é o nome dele? Aquele lourinho? Esqueci o nome dele. Marcel Van Hatten? Marcel Van Hatten. Já fez duras críticas ao Bolsonaro. Eu também já fiz críticas, tá? Eu sou um defensor ferrenho do presidente, mas já também critiquei algumas situações. Por exemplo, não diretamente ao presidente, mas em relação ao Flávio Bolsonaro, até hoje eu não aceitei o fato dele ter votado contra a CPI da Lava Toga e ainda ter conversado com a Soraya Tronic e o Major Olímpio para votarem contra a CPI da Lava Toga. Se nós tivéssemos passado a limpo o país lá atrás, se tivesse ocorrido a CPI da Lava Toga, talvez não estivéssemos passando por esse momento.
Então, o que acontece? Quando eu entrei no Novo, deixei muito claro, eu falei, eu sou apoiador do presidente, até porque, não só como político, mas como cidadão, sabe? Eu acho que nós devemos a nossa pouca liberdade, o direito que nós temos de lutar hoje ao presidente, que chegou quase a morrer, tomou uma facada pelo mecanismo, tentaram matar ele para que não ocorresse a vitória, né? E eu também já fiz várias críticas. Eu não sou alienado, eu não vou ficar batendo palma para tudo que aconteça. Quando eu ver alguma coisa errada, eu vou criticar, não tenha dúvida disso. Eu não estou na política pelo cargo, pelo o dinheiro, pelo subsídio. Eu estou na política porque eu acredito na defesa do país e eu quero deixar algo melhor para os meus filhos. Então, quando tiver algo de errado, eu vou criticar, assim como já fiz algumas críticas. Agora, o Marcel Van Hatten, perto de vários filiados ali, deputados do PL, como é que a gente vai comparar, por exemplo, o Marcel Van Hatten, que faz uma defesa do Brasil muito forte, com o Tiririca? Quem que é mais direita, Marcel Van Hatten ou Tiririca? Quem que é mais direita, Marcel Van Hatten ou o próprio Valdemar Costa Neto? Vamos começar por aí. Sabe, o Marcel Van Hatten tem feito uma defesa pelo Brasil violenta. Agora, é óbvio, não só ele, como os outros deputados, Adriana Ventura, como o Salles, né, que foi ministro do Bolsonaro, como o Nicolas recentemente, que fez algumas críticas também, o Paulo Figueiredo também já criticou, o Alan dos Santos. Então, existem algumas críticas. Agora, eu não vejo como um crítico feroz, contumaz, muito pelo contrário. A defesa que o Marcel Van Hatten faz dos princípios conservadores e da direita o torna como uma das principais lideranças do movimento conservador e da direita. Agora, o que eu posso falar é o seguinte: o Novo é 100% direita. Até porque é um partido pequeno, né? Tem pouquíssimos deputados, tem um único senador que é o Girão, que eu adoro o Girão, um grande amigo meu. Agora, nós não podemos falar que o PL é 100% direita. O PL você tem 50% direita. Agora, outro fato, Manuel, até eu estive conversando com o presidente agora, umas 2 semanas lá no PL, o presidente precisa de pelo menos 50% do Congresso Nacional para governar. Tá? Como é que ele vai fazer? Se nem o PL tem 100% que é apoiador do Bolsonaro, como que ele vai fazer se ele não apoiar outros partidos e não tiver no seu leque ali de apoiadores outros partidos, como o PSD do Kassab, mas vai precisar de deputados federais aliados, deputados e senadores aliados ao presidente. Como que ele vai conseguir 50% do Congresso se não tiver parlamentares de outros partidos? No meu caso, eu sou defensor grato ao presidente Bolsonaro por ter ali quase morrido em defesa do nosso país e hoje, correndo o risco de ser preso, poderia muito bem estar em outro país, poderia não ter voltado para o Brasil, e nós conhecendo a política como nós conhecemos, se ele fosse um vagabundo como vários ali que tem na esquerda, ele poderia ter acertado a vida dele, poderia ter chegado para esses ditadores e acertado, ó, eu não saio mais, eu vou embora, eu vou para outro país, curtir o dinheiro, aposentar, e ficado quieto. Mas pelo contrário, está aí correndo o risco de ser preso, ameaçado, perseguido, para um ideal maior. Então, em relação a isso, eu discordo da relação do Novo. Nunca serão, nenhum partido, nem os próprios deputados do PL serão 100% ali. Nem Cristo foi unanimidade, né? Enfim, não estou querendo comparar, óbvio que não, mas querendo dizer ali, focado na questão da unanimidade. Quando tiver errado, nós vamos criticar, sim, independente de estar no PL, no Novo. Eu, pelo menos, eu penso assim. Eu não entrei na política para dizer amém a qualquer pessoa. Se estiver errado, nós vamos criticar. Agora, entre erros e acertos do presidente Bolsonaro, infinitamente maior os acertos e a coragem que ele tem, que nós devemos muito enquanto brasileiros. Você participou muito, teve uma participação muito ativa no caso do jornalista português Sérgio Tavares. Dá uma relembrada para a gente. Como foi isso? Porque aquilo foi um escândalo. Você considera aquilo? Desculpa, mas eu sou assim. Aquilo foi uma putaria, uma safadeza que fizeram com o cara. Mas, Manuel, eu sou cristão e tenho muita fé em Deus e a minha fé baliza
a minha vida. Tá? Para você ter uma ideia, só fugindo um pouquinho, nos últimos 4 meses eu emagreci 40 quilos. Eu estava com 165 quilos e cheguei num ponto, até, já que você me dá liberdade, eu também vou ficar tranquilo. Eu liguei o foda-se. Falei, meu, dane-se, eu vou lutar pelo país, estou lutando no mandato, as minhas brigas que eu tenho aqui na minha cidade, e deixei minha saúde de lado, deixei minha família de lado, deixei tudo, e chegou no ponto que eu estava trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, sexta, sábado, domingo, feriado. Domingo eu levantava 8 horas, 9 horas da manhã, sentava já aqui onde eu estou sentado e ia trabalhando até 10, 11 horas da noite. Enfim, era uma coisa absurda. E paguei um preço muito caro, quase meus exames de sangue estavam horríveis, até que eu tive que, ligou um alerta, eu tive que me cuidar. E agora, para você ter uma ideia, eu estava tomando suplemento, enfim, foquei bastante em cima disso. Então, eu acredito muito em Deus, eu tenho uma fé muito grande. E essa questão do Sérgio Tavares, foi muito feio, foi horrível, difícil, tá? Eu vou contar aqui como é que foi a situação. Mas, veja, o Sérgio está livre, hoje mostrando para o mundo a ditadura. E em maio, agora, ele vai lançar um documentário que ele viajou por 10 países, entrevistando várias autoridades, várias pessoas. O falso juiz. O falso juiz, fake judge. Então ele vai expor para o mundo, tá, essa ditadura que nós estamos vivendo. E se não fosse aquela burrice, aquela cagada que fizeram lá no aeroporto, talvez ele não estaria fazendo isso. Eu tenho contato pessoal com o Sérgio Tavares. O Sérgio é um cara, olha, é gostoso falar com o Sérgio. O Sérgio, deixa eu contar para você como é que foi. Eu viajo muito com o Pitoli, né? Eu já fui para a Argentina na posse do Milei, El Salvador na posse do Bukele, várias vezes para Paulista, Rio de Janeiro, enfim. E teve não lembro a data, acho que 25 de fevereiro, se eu não me engano, que foi do ano passado, que o Sérgio viria para cá na manifestação na Paulista. A Rádio Ouro Verde até ajudou com a passagem, a rádio, assim, os ouvintes, né, as pessoas que acompanham a gente, que abriu lá para pedir o Pix, enfim, ajudou nas despesas do Sérgio. E aí o Pitoli ligou para mim um dia antes da viagem para São Paulo, de Bauru até São Paulo, dá 330 quilômetros, então umas 3 horas e meia, 4 horas para a gente tranquilo. E o Pitoli falou assim, Borgô, vamos sair uma hora mais cedo, cara, para a gente tranquilo, porque vai chegar na Paulista, vai demorar, e a gente ia fazer a transmissão lá da Paulista. Tudo bem, foi a primeira vez que a gente saiu cedo assim. E aí nós paramos ali na Quinta do Marquês, né, um posto que tem ali perto de São Paulo, então 50 quilômetros de São Paulo, e nós paramos, a gente está comendo lanche, e aí o Pitoli vendo as mensagens, né, daqui a pouco, o Pitoli olhou para mim assim, ouvindo o celular, e ele arregalou os olhos. Eu falei, o que aconteceu, o Pitoli? Ele pegou, pôs a mensagem do Sérgio pro Pitoli. O Sérgio falando assim, fudeu, tô preso. Aí voltou e começou a contar. Eu falei, não acredito, cara. Prenderam o homem, tá preso. Aí eu liguei para um colega, que é assessor de um político, vou preservar o nome dele aqui, que tem contatos aí na Polícia Federal. Eu falei, tem como você confirmar se realmente foi preso? O que está acontecendo? Eu vou para lá, falei, Pitoli, vamos para lá. Eu sou advogado, atuo na área criminal, estou acostumado, não com esse tipo de episódio, mas em delegacia, para defender clientes, faz parte da minha profissão. E eu falei, vamos para lá. E acabou levantando tudo. E conversei com o Eric Roma, que é assessor do Eduardo Bolsonaro. Falei para o Eric falou com o Eduardo, que estava fora do país, o Eduardo ligou para o Jair Bolsonaro, e o Eduardo falou, tem o Borgo, o advogado, amigo nosso, que está indo lá para o aeroporto já, para acompanhar o Sérgio. E aí, chegando no aeroporto, eu falei, Pitoli falou, eu vou entrar com você. Eu falei, não, espera ali fora. Eu falei, você não vai conseguir entrar na Polícia Federal. E eu não sei que pé que está a ditadura. Eu falei, vai ter mandado de prisão para mim e para você também. Não adianta nada ficar os dois presos. Eu falei, fica você lá fora, se me prenderem, você grita e a gente sai fazendo barulho. Aí eu entrei. Coisa de maluco, né, cara? Coisa de louco, coisa de... Eu entrei, poxa, eu estava de
camiseta, né? Da manifestação, calça jeans, estava de boné, tênis. Não fui preparado para ir atender um cidadão português na delegacia da Polícia Federal no aeroporto, pô. E a Polícia Federal do Xandão, né? Do Xandão. Eu entrei no aeroporto, me identifiquei, o delegado veio conversar comigo, eu falei, doutor, tem mandado de prisão, tem processo, tem um expediente, o que o senhor tem para eu me inteirar do assunto antes de falar com o meu cliente? O delegado falou, não tem nada. Eu falei, mas como assim? Piada, cara. Não, veio de Brasília uma ordem aqui para detê-lo, para fazer algumas perguntas e tal. Aí eu fui conversar com o Sérgio. A hora que eu cheguei, eu vi o Sérgio lá, poxa, magrinho, pequenininho e tal, olhei assim, ele no telefone, ele conversa. Eu falei, tudo bem, Sérgio? Eu sou Eduardo Borgo, sou advogado lá da rádio, junto com o Pitólia. O Pitólia está aqui fora. Conversamos já com o Eduardo, com o pessoal do gabinete, enfim. Aí ele falou que o presidente Bolsonaro já tinha ligado para ele, tinha feito um vídeo dizendo que o advogado iria lá. Eu falei, bom, então você já sabe que sou eu o advogado que está vindo aqui para te ajudar, tá? Aí ele falou assim, eu vou falar porque o delegado me questionou algumas coisas, perguntou se eu vou ficar em silêncio ou não. Eu falei, você vai ficar em silêncio. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, a gente não tem tempo para eu ficar te explicando quem eu sou, o que eu faço, mas se eu estou vindo aqui, se o presidente já falou que tem um advogado vindo aqui, você sabe que é de confiança, né? Estou junto com o Pittoli, então confia em mim, até porque não tem. Eu falei, você está vendo outro advogado aqui? Não tem mais ninguém. Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Não, mas o que eu vou falar não é crime, eu não cometi nenhum crime. Eu falei, não, deixa eu te explicar uma coisa. Aí, mano, o tempo que eu tinha, eu não tinha muito tempo para explicar para ele, tá? Eu tive que ir na psicologia. Eu falei, mano, ô Sérgio, você estava acompanhando a ditadura lá de fora. Agora você está vivendo a ditadura. Você está no olho do furacão. Tá? Você tem filhos? Ele falou, tenho. Eu falei, você, se for preso, vai ficar muito tempo sem ver seus filhos. E as cadeias aqui no Brasil, meu irmão, aqui é difícil. Se você chegar lá, vai passar por um momento muito difícil. Eu falei, então, por favor, segue minha orientação. O interrogatório tem duas partes. A primeira parte você vai ter que falar quem é você, da onde você veio, o endereço, documentos, tudo. A segunda parte, eu vou te orientar pelo Pacto São José da Costa Rica, não oferecer prova contra si. Você vai se manter em silêncio, tá bom? Aí ele entendeu, então tá bom. Aí chegou nessas partes. Na primeira parte, ele teve um fato até engraçado na primeira parte, que o delegado perguntou para ele assim, onde é que você está estabelecido? Qual hotel? Ele falou, olha, não fui para o hotel ainda, não procurei hotel porque eu não consegui sair da delegacia. Aí o delegado falou, mas onde é que você vai ficar? Ele falou, eu não vou ficar aqui, eu vou para o Rio de Janeiro, porque depois da manifestação eu já viajo para o Rio, que eu tenho uma audiência no Senado. Aí o delegado falou assim, mas e lá? Não, lá eu não vi ainda. Aí o delegado falou, mas você tem que ter um endereço fixo aqui no Brasil. E realmente, pela lei, ele tinha que ter um endereço. Eu peguei e dei o endereço da minha casa. Falei, olha, ele vai ficar na minha casa. Só que eu moro em Bauru, não moro em São Paulo. Aí o delegado falou, qual que é a sua residência? Eu falei, aliás, qual que é o seu endereço? Eu falei, é avenida tal, número tal. Aí o delegado olhou e falou assim, onde é que fica isso? Eu falei, em Bauru. Aí o delegado falou, mas, doutor, eu falei, doutor, a lei fala que tem que ter um endereço fixo no Brasil, não precisa ser em São Paulo. Ele vai ficar na minha casa, ponto. Aí constou o meu endereço no termo de interrogatório. À noite veio uma nota da Polícia Federal dizendo que ele foi apreendido, que não foi preso, porque queriam saber o que ele ia fazer no Brasil, se ele tinha... se ele vinha a trabalho mesmo, enfim, inventaram uma história lá, uma mentira, né? Mais uma. E eu vi que aquilo era mentira e eu peguei a cópia do interrogatório, onde perguntaram a respeito de vacina, perguntaram a respeito do Dino, perguntaram a respeito de golpe, enfim, fizeram um monte de atrapalhada lá. E no carro, voltando para Bauru, tirei uma foto do interrogatório e mandei para ele. E falei, Sérgio, tá aqui, ó, o interrogatório para você provar que não é isso, que a nota da Polícia Federal é mentira. Falei, só que faz um favor para mim, grifa, aliás, preserva o meu endereço, risca o meu endereço, para não sair para o Brasil.
Mas a hora que eu olho, ele tá, acho que na Oeste, no Pato do Pato, não sei, aparece lá a cópia do interrogatório e o endereço da minha casa. Brasil inteiro. Eu falei, porra, português, você me fode. Eu vou te contar. Se você quiser depois, eu até mando para você pelo WhatsApp a minha conversa com o Sérgio Tavares. 2 dias antes dele vir para o Brasil. Eu vou revelar uma outra coisa aqui para você. Eu sou ex-oficial do Exército. Eu pertenço a um grupo de 3.800 militares da ativa, da reserva, o pessoal veterano. E a gente está lutando nos bastidores por esse Brasil. Então eu recebi uma informação nesse grupo que o Sérgio Tavares ia ser preso. Aí eu passei o zap para ele. Sérgio, pelo amor de Deus, toma cuidado que você vai ser preso quando chegar no Brasil. Aí depois que aconteceu isso tudo, ele me mandou um zap e falou assim, cara, como é que tu sabia disso? Eu falei, não te interessa. Fonte não se revela. E cuidado. Faça as coisas com cuidado para você não dar motivo para esses caras te prenderem. Você sabe que quando o Sérgio Tavares chegou no Brasil, ele chegou com sangue na boca. Se ele fala ali, se ele não fica quieto, se ele não preserva o silêncio dele, se ele fala ali, ele ia ser preso. Ele ia ser preso. Eu falei isso para ele. Ele ia ratificar tudo que ele falou, só que em solo brasileiro, iam prender ele ali na hora, na delegacia. Era essa a intenção do mecanismo. Era essa a intenção. Eu falei isso para ele. Os caras querem te prender, porque ele falou muita coisa lá fora antes de vir para o Brasil. Você lembra disso? Lembro. Vixe. Porra, ele sentou o pau. Mas sentou o pau. Tem uma hora que eles perguntam, eu vou até pegar daqui a pouco, vou pegar o depoimento, acho que eu tenho por aqui. Tem uma hora que eles perguntam, você falou no seu site que o Brasil tinha sofrido um golpe, a ditadura judiciária, alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, eles queriam que ele ratificasse aquilo em solo brasileiro. Ia ser preso. Ia ser preso. Eu falei com ele. Porra, não ratifica nada. Não, eu só fiz uma reportagem. E a reportagem que ele fez não foi opinião própria. Foi baseada em documentos que na época estavam online. Mas na democracia pode, né? Agora, democracia relativa não dá, né? Vamos lá, Borgo. Eu assisti na Rádio Auriverde algumas opiniões suas sobre a peça Mambembe do Rodrigo Janot. Teve uma delas que eu pulei na cadeira. Tu tava um cão chupando manga. Do Gonê? Do Janot ou do Gonê? Não, do Gonê. Do Gonê. Não, é que você falou do Rodrigo Janot. Desculpa. Do Gonê. Aí teve uma live, uma participação tua, falando que tu tava com pimenta na boca. Olha, eu vibrei na cadeira. Então me fala uma coisa. Como é que você faz? Agora, vamos para o lado jurídico, que é o teu campo. Como é que você faz uma análise jurídica dessa peça? Um lixo. Uma peça montada. Aliás, nem precisaria de peça, né? Porque a sentença já está pronta. Sabe? A gente tem que lembrar que o Gonê, ele era sócio do Gilmar Mendes. Quem colocou o Gonê no Supremo Tribunal Federal foi o Gilmar Mendes. Tá? Então, quando o Gonê, até hoje eu conversei com o Pitolli, eu falei, Pitolli, você lembra quando o Gonê foi indicado como o Procurador-Geral da República? E logo no outro dia eu fiz um comentário na Auriverde, eu falei assim, olha o perigo, ou quando, não lembro se foi o Gonê não, acho que foi quando o Lewandowski foi indicado, mas eu lembro que quando formou a tríade, eu falei, Pitolli, olha o que aconteceu no Brasil. Nós temos o Lewandowski, tá? Ministro da Justiça, que manda na Polícia Federal. Nós temos agora o Gonê, que era sócio do Gilmar Mendes como Procurador-Geral da República, e agora o Xandão no Supremo. Quer dizer, nós temos a tríade, nós temos quem investiga, aliás, quem deveria investigar, né? Porque hoje quem investiga tudo é o Xandão, mas num sistema normal, nós teríamos o delegado da Polícia, a Polícia Federal, na mão do Lewandowski, nós temos o Gonê
que é quem oferece a denúncia, ou faz os acordos, deveria fazer os acordos de colaboração premiada, e nós temos o juiz, o judiciário, com o Xandão, o Gilmar Mendes, com essa turma. Então, quer dizer, eles fecharam a tríade do sistema acusatório. Na minha opinião, formaram uma quadrilha. Mais de 3 é quadrilha. Eu acho que num período muito curto a gente vai entender o que foi formado lá. Tá? Se pudesse dar opinião, Manuel, eu ficaria até mais tranquilo, eu tipificaria uma por uma das condutas ilegais realizadas. Mas, como depois eles vão ver a nossa live, e eu acredito que eu ainda tenho que estar... eu tenho bastante trabalho solto. Mas, ó, a primeira análise que eu fiz em relação a esses fatos, tá? O artigo 17 do Código Penal. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Então, a primeira análise que eu fiz é o seguinte: existia alguma possibilidade do golpe ocorrer? A única possibilidade, Manuel, essas Forças Armadas entrassem nessa narrativa. Tá? Existia alguma possibilidade das Forças Armadas entrarem? Se existia, os generais tinham que estar presos, os comandantes das Forças Armadas. E não existia. Tanto é que o presidente Bolsonaro, antes do término do mandato dele, antes dele viajar para os Estados Unidos, atendendo a um pedido do Múcio, que já era ali o indicado, o ministro da Defesa, ele ajudou o Múcio na transição das Forças Armadas, que o Múcio deu uma entrevista recentemente no Roda Viva, dizendo que ele procurou o Bolsonaro para ajudar nessa transição. Então, só por isso, tá, já cairia por tese qualquer possibilidade de golpe. Agora, supondo que existisse alguma possibilidade de golpe, os comandantes, os generais, teriam que estar todos presos. Por quê? Porque se tem como provar essa possibilidade, para justificar uma tentativa para afastar o artigo 17 do Código Penal, teria que ter cadeia. Não teve. Prenderam lá a senhorinha com Bíblia, a outra mulher que escreveu com batom. Então não tem meio crime impossível e meio crime real. Ou é crime impossível na totalidade, ou não é. Se não tem general preso, se os comandantes das Forças Armadas não estão presos, não poderia prender as senhorinhas. Por quê? Porque é evidente que não tinha possibilidade da entrada das Forças Armadas. Por que eu falo isso? Porque as Forças Armadas já estavam nas mãos indicadas pelo novo presidente da República. Porque a ABIN já tinha feito 33 alertas, orientando. O doutor Saulo falou isso aí na CPI de Brasília, do Distrito Federal. A ABIN já tinha feito esses alertas. O G-Dia já sabia. Por que eles retiraram um batalhão do Palácio do Planalto se eles tinham todas essas informações? E aquele Edivaldo, que era um coronel lá da Polícia do Trânsito do Distrito Federal, que orientou as pessoas a descerem lá para a Esplanada para fazer as manifestações. Por que depois do dia 1º não fizeram a desmobilização daqueles acampamentos, que já não tinha mais ninguém, mas era só retirar? Por que há afirmação que o Facebook, o senhor Mark Zuckerberg, ajudou a potencializar aqueles anúncios, aquelas postagens do dia 8, num final de semana, sem arma nenhuma, com o ex-presidente, né, no caso, o Bolsonaro fora do Brasil, o presidente Lula com a minuta já pronta, indo para Araraquara, que aquilo lá foi um absurdo, é um ridículo que aconteceu, que foi embora dali, porque sabia de tudo que ia acontecer. Essa é a minha opinião. As imagens do Ministério da Justiça, quem que estava lá no Ministério da Justiça junto com o Flávio Dino? Ele deu entrevista na Rede Globo falando que viu toda aquela movimentação. Meu Deus, se estava descendo, por que não acionou o plano escudo? A Coronel Cíntia, que até hoje não foi feito nada com ela, que era responsável pelo plano escudo, que tinha informações já desde sexta-feira que poderia ter aqueles atos e não tomou providência. Então, meu Deus do céu, é um crime impossível. Agora, nós não estamos no Estado democrático de direito, nós estamos numa democracia relativa, onde o ministro usa a criatividade, né, como o Schallenberg diz, para colocar inocentes na cadeia. Perdeu o mané. Essa é a linha do Supremo. Nós derrotamos o bolsonarismo. Meu Deus do céu, se esse país fosse um pouco sério, um pouco, não precisava ser muito, não,
Só um pouquinho, sério. Um presidente de um Supremo Tribunal Federal dizendo num evento político do lado do comunista, nós derrotamos o bolsonarismo. Desculpa falar, mas se essa porra fosse séria, esse cara não estaria mais no Supremo Tribunal Federal. Porra, cara, adora você, bicho. Pô, não dá, mano, não dá. Não, sabe? não dá mesmo. Me perdoa falar desse jeito, me expressar desse jeito. É óbvio que eu não posso falar desse jeito na rádio. Mas, gente, teve morte, teve gente que morreu. Sabe, tem uma senhora lá que o marido acabou fugindo dessa perseguição e ela é servidora pública, o Manuel, tem 6 filhos. Esse cara me penhora, me bloqueia o salário dessa mulher com 6 crianças, Manuel. Poxa, eu tenho filho, meu Deus, eu tenho 2 filhos de 12 anos de idade, eu fico me imaginando preso e esses porra bloqueando e meus filhos passando fome, cara. Não dá. É muita falta de humanidade. Enfim. É muita falta de responsabilidade, porque essa semana eu li 2 frases, uma do Gilmar Mendes e outra do Luiz Roberto Barroso, dizendo quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Eles disseram o seguinte: eu vejo claros indícios de que houve uma tentativa de golpe. Não teve disso. O golpe ocorreu. É certeza, não tem dúvida. Teve golpe, sim. Mas quem deu o golpe não foi a dona Maria lá, que estava com uma Bíblia em da mão. Quem deu o golpe foram esses caras. Esses caras deram o golpe. Não tem. Esta semana, eu cheguei a chorar. Sem brincadeira, eu cheguei a chorar. O Gilmar Mendes concedeu liberdade para uma traficante que foi apreendida com 10 quilos de drogas, estava armada, porque ela tinha filhos menores de 12 anos, de acordo com o que diz o Código Penal, em seu artigo 318. Mulher do Cabral. Essa mulher do pessoa, Sérgio Cabral. Essa pessoa que você citou agora está na mesma situação. Por que não libera, meu Deus? Eu posso falar com convicção, vai. Não posso provar, mas 20 anos de advocacia a gente aprende alguma coisa. Não são todos os criminosos que conseguem esses benefícios no Supremo Tribunal Federal, tá? O advogado tem que ser muito bom, se é que você me entende. Entendo. Muito bom. Mas bom que eu digo não é conhecedor da lei. É disso tá? aqui, ó. Conhecimento da lei que esses caras têm, eu tenho também. Aliás, estou na Câmara focado, mas mantenho-me atualizado. Tá? Eu discuto direito penal e algumas legislações extravagantes, de igual para igual, com qualquer ministro ali do Supremo e advogado Zanin. Só que eu não consigo entrar de chinelo no Supremo, né, mano? Nem de bermuda, né? Nem de bermuda. Eu tenho que me identificar lá embaixo, dar minha... Batendo bolinha de tênis no chão. Eu não jogo tênis com esses caras. No máximo, eu vou buscar bolinha. Você não joga tênis nem faz outras coisas. Que não é bom a gente nem falar. Você tem conversado com o presidente Bolsonaro ultimamente? Como é que ele está? Muito empolgado, muito. Eu acho que isso é importante, porque ele traz esse ânimo, essa confiança para a gente. É o grande líder. Tá? Esse papo furado que o pessoal vem, mas tem que ter uma terceira via, tem que ter, mas aqui não tem terceira via, porra nenhuma. Sabe? A liderança, o nome para presidente era o presidente Bolsonaro, não existe. Sabe? Caiado, cantor sertanejo lá esses dias que falaram, eu falei, não é piada. Luciano Huck, pô, isso é coisa de idiota, coisa de gente retardada. Não tem, tá? O nome é o presidente Bolsonaro e ponto. Com tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos, esses processos, e vem muito mais aquela lei Bagninski, tá? Que vai sobrar o grosso, vai pesado mesmo para esses caras. Joga aquele fora. E o presidente entendeu que é o momento, porque se ele recuar, ele vai preso. Tá? Então não tem, o momento é esse. E outra, não é o momento. Eu fiz um vídeo que acabou viralizando a respeito, eu sou contra o impeachment do Lula. Tá? Completamente contra.
Eu vou mostrar esse vídeo aqui que eu guardei ele. Contra, não tem essa história de pôr o Geraldo Alckmin de vice. Para, isso é uma besteira. Coloca o Geraldo, aí vem os globalistas, George Soros em cima, Fernando Henrique, Xandão. Para quem não sabe, o Xandão era secretário de Segurança Pública do Alckmin. Mano, depois a gente conversa em off, tá? Que aí eu temo até pela minha integridade, mas na época dos ataques que nós tivemos aqui em 2006, quem comandava a Polícia Militar do Estado de São Paulo era o Coronel Eclair. Eliseu Eclair Borges. O Eclair era um grande amigo meu, inclusive eu fui diretor de limpeza pública aqui em Bauru em 2017, 18, e ele era o presidente. Só que em 2006 ele era o comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu conversei bastante com ele a respeito disso, tá? Mas ele não me contou nenhum detalhe. A gente conversa depois. Tá. Fala que se dependendo do que for, joga merda no ventilador. Mas aí eu falava para ele, eu falava assim, coronel, o senhor tem que fazer um livro de memórias. Ele falava assim, Borgo, é a primeira vez que estou falando isso aí, tá, Manuel? Nunca falei isso aí. Puxa, obrigado. Em lugar. Até porque eu temo pela minha integridade. E eu falava para ele, falava assim, coronel, o senhor tem que fazer um livro de memória, o senhor tem que contar o que aconteceu. Ele falava assim, Borgo, se eu falar, eu morro. Aí eu falava, mas o senhor não precisa falar agora, o senhor vai escrever num livro, vai deixando as memórias para daqui 50 anos, mas o Brasil, o mundo tem que saber o que aconteceu. Aí ele era fortão, né? O pai estava uma mão assim forte pra caramba, acordava 4 horas da manhã, corria 5 quilômetros antes de ir para... minha esposa tá escutando eu falando esse negócio aqui do que eu tô contando, já não tá com uma cara boa para mim. Vai ficar sem janta. E aí o Eclair falava assim, Borgo, não, mas isso aí eu vejo com o tempo, isso aí mais para frente. Moral da história, morreu com 62 anos de idade e infartou. Não sei se ele fez esse livro, tá? Mas se ele fez... Então, tomara que tenha feito. Eu também, se eu escrever um livro sobre as coisas que eu sei, meu amigo, eu vou passar 252 anos na cadeia. Olha só, tem uma pergunta. Eu dou muito valor à participação do pessoal na live. Tá? Manuel, pode perguntar o que quiser. Eu costumo falar o seguinte, só não me pergunta o que não quer que eu fale. Agora que vai ficar bom. Tem uma pergunta aqui para você da Vivian. É a primeira dama do canal Artigo 5º, a minha querida e amada esposa. Ela está perguntando o seguinte: se o Congresso aprovar a anistia aos presos do 8 de janeiro, existe possibilidade jurídica do STF anular ou derrubar? Jurídica não. Jurídica não. Jurídica não. Política sim. Política, sim, tá? Pela ditadura, pela democracia relativa, não só a possibilidade, como eu acredito que eles vão julgar inconstitucional. Mas não tem nada que chegue perto de inconstitucionalidade a anistia nesse caso. Eu vou até abrir aqui a Constituição